Ó, a gente deve estar ao vivo, já tá ao vivo já. Vamos ver se as pessoas entrarem pra gente perguntar a qualidade do áudio. Bacana. Deixa eu ouvir. Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal entrar aí. Tem alguém entrando aí. Olá, boa noite. Não tô vendo quem é, porque... Nós somos 6 online. Ixi, tô aqui. Tá branca aqui na... Você vai ver, tá difícil de ver porque tá branca a mesa. Boa noite, boa noite. Ficou bom, é quem gente. Ah, tá. Beleza. Isso, a letra é muito pequena aqui. Ixi, é padrão. Tudo mesmo pro celular é pequeno. Nossa Senhora. Ô, gente, sinto muito. Olá pra todo mundo. Não enxergo nada aqui, essa letra tá muito pequenininha. Ó, boa noite, boa noite. Tô vendo que tá entrando umas pessoas que eu ainda não conheço. Porque como a gente tá fazendo live desde março, tem uma turminha que eu já conheço. Mas tem uma turma que eu tô vendo aqui que eu ainda não conheço. Então, eu vou me apresentar aqui rapidinho, tá? Antes da gente começar. Vamos lá. Sônia, Jordana, Dayana, outra Sônia, Fabiana. Ah, Fabiana! Tá. Ô, Fabiana formou comigo, gente, lá de Juiz de Fora. Que delícia, que bacana. Andressa, residente, Rosa, Eliette, Daniele. Ah, que bacana. Muito bom. Vamos começar, né, Gui? Já dei. O áudio tá bom? Ah, ô, gente, o áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Thelma, Estela, Eliene. Bonitinha. Tem uma que falou que é a segunda live aqui comigo. Bacana. Seja bem-vinda. A Rose é do Serviço de Assistência Domiciliar da PBH. Que bacana, Rose. Olha lá, falou que tá ótimo o som, então vamos começar. Então, beleza. Ótimo, tudo perfeito. Bora. Gente, então, ó, primeiro fazer uma propaganda aqui. Só que eu esqueci. Eu vou marcar lá, tá? A menina que faz essas camisas aqui. Tem o Insta dela, é bem legal. Vou marcar lá, porque se quem quiser, tem aí a camisa dela, tá? Olha só, vamos começar. Lembrando primeiro que muita gente me perguntando do certificado, tá? Então, para solicitar o certificado, tem um link aí no Instagram, lá em cima, tem o link da bio. Aí tem lá no Instagram tem Linktree, né? Aí tem um linkzinho lá no Instagram. Aí você entra lá e tá lá escrito solicitação de certificado. Aí você já solicita o seu certificado. O Guilherme tá me lembrando aqui que a solicitação de certificado a gente pede para fazer hoje até 10 horas da noite. Não passar de 10 horas, tá? E aí o Guilherme vai enviar pro e-mail de vocês, porque lá vai ter um linkzinho pedindo o e-mail. Então vai ser enviado o e-mail para vocês, tá? Com o certificado. Então, quem pedir amanhã não tem jeito. E quem pedir da semana passada também não tem jeito, porque é um link lá que o Guilherme cria e depois eles ativam o link, tá bom? Então sejam bem-vindos todo mundo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ellen Lage, eu sou assistente social. Então eu trabalho como assistente social há 22 anos na área da saúde. E a gente tem feito live desde março desse ano. Então, são várias lives, nós pegamos vários temas de lives desde o começo de março. Foi quando começou a pandemia, nós começamos as lives também para a gente interagir mais, porque o profissional precisava também dessa interação aí online, já que estava todo mundo na pandemia. E aí nós continuamos. No meu YouTube, Ellen Lage Assistente Social, tem todas as lives que nós fizemos estão lá, salvas lá. Então, quem quiser dar uma olhada lá no YouTube, fazer inscrição lá no YouTube, pode pegar o conteúdo anterior que já foi passado, tá bom? Vamos lá, então. Então, boa noite para todo mundo. Tem uma turma grande aí falando boa noite, então boa noite para todo mundo. Vamos lá. Na semana passada, nós fizemos uma... Ah, que bonitinha lá. Tem 21 anos de formada, mora em São Paulo. Bacana.
Não, tem 21 anos de idade, ela é estudante de serviço social. Bacana, bacana, seja bem-vinda. Então, olha só, na semana passada nós fizemos uma live que já está lá no YouTube sobre a importância da visita domiciliar, tá? E aí nós falamos, né, da atuação do assistente social na visita domiciliar. Hoje eu vou resgatar aqui só alguns tópicos da semana passada. E aí na semana passada a gente não terminou de falar sobre visita domiciliar, porque o tema era muito grande. Então hoje eu vou falar da visita domiciliar e do relatório da visita, tá bom? Então vamos lá. Então lembrar, a gente não pode esquecer que visita domiciliar é um dos instrumentais, né, teórico-metodológicos do serviço social e ele potencializa a atuação do assistente social. Então, se você já tem uma atuação, né, ou na atenção primária, secundária, terciária, na saúde ou em qualquer outra área que você atua, se você faz o atendimento individual, se você faz o grupo, a visita domiciliar só vai potencializar ainda mais o seu trabalho, porque você vai conhecer todo aquele território e o cotidiano da vida daquela família. Então, é um instrumento que potencializa, tá? Lembrando, né, que entrevista é um instrumento do assistente social, né, um instrumento de trabalho do serviço social. Aquele conjunto como também a visita é um instrumento, relatório é um instrumento, grupos é um instrumento de trabalho, formulários é um instrumento de trabalho. Então, são vários instrumentos de trabalho do assistente social. O conjunto desses instrumentos é o instrumental do serviço social. Então, se você faz visita, faz relatórios, se você usa formulários, então esse conjunto de instrumentos aí é o instrumental do serviço social. E a instrumentalidade, o que é? É a condição que aquele profissional tem, técnica, né, teórica e tecnicamente, de realmente executar aquele trabalho. Então, a instrumentalidade do serviço social, conforme a Yolanda Guerra, né, fala no livro dela, que é um livro que cai sempre nos concursos, fala muito dessa questão, de qual que é a capacidade que o assistente social tem de desenvolver aquela atividade e qual que é a intencionalidade da ação. Então, você vai desenvolver um trabalho, mas você tem que saber se você tem a capacidade e a intencionalidade. E lembrando que intencionalidade tem muito a ver com o projeto ético-político do serviço social também, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente tem um projeto ético-político com base no nosso código de ética e que dá a diretriz do nosso trabalho, tá? Então, lembrando, então, a gente faz visita domiciliar na visita. Foi uma ligação, aí por isso que eu tive que desligar. E aí na visita domiciliar, então você usa a visita domiciliar, você usa a observação participante, porque você está lá observando e atuando, e você usa também um outro instrumental que é a própria entrevista. Na visita você usa a entrevista. E aí você pode usar ou uma entrevista semi-estruturada, né? Ou não, uma entrevista que não seja semi-estruturada, que seja uma entrevista mais informal mesmo, né? E a visita domiciliar, ela realmente tem essa característica que ela não é uma ação muito formal, né? Porque você está entrando na vida daquela família, na vida daquele usuário. Então, realmente a questão da formalidade não se encaixa muito bem na visita domiciliar. Não significa que você não vai ser profissional, é diferente, né? O profissionalismo vai existir, mas a formalidade não tem tanto assim, você está lá no ambiente do usuário, tá? Então, lembrar então na visita domiciliar do projeto ético-político da profissão, do sigilo, tá? Enquanto tanto um direito do usuário quanto um direito nosso também. Então, assim, se você fez uma visita domiciliar, as informações que você trouxe ali, você vai compartilhar com quem realmente necessita daquela informação, que são os profissionais que estão atuando ali junto com aquele usuário, né? Então, a questão do sigilo de uma visita domiciliar também tem que ser assegurado, tá? Pelos profissionais que fazem parte dela, tá? A visita domiciliar, ela exige do profissional
uma preparação prévia. Então, assim, jamais você vai para uma visita sem saber nada sobre aquela casa que você vai visitar, né? Então, você normalmente, pelo seu trabalho em equipe, você vai sentar com a equipe, vai querer saber qual que vai ser o objetivo da visita, já tem uma noção de como que são as relações que são estabelecidas ali entre os moradores. Isso pela fala da equipe e, inclusive, né, de um membro que é importantíssimo dentro da equipe, de um centro de saúde, por exemplo, que é o agente comunitário de saúde, né, que eu falo que são os nossos braços, pernas, eles são os olhos da equipe no território. Então, contar muito com a questão da fala e da informação que o agente comunitário traz pra gente, tá? Então, lembrando que a entrevista ela não tem um caráter formal, né? É lógico que a família ela vai estar no momento também informal. Então, você chega lá, às vezes tem rádio ligado, som ligado, televisão, cachorro, gato, tá tudo. E aí, você pode conduzir para que a visita seja melhor conduzida, né, no território. Então, você vai chegar, você vai começar a conversar, se a televisão ou o rádio estiver muito alto, eu falo que eu uso essa estratégia, né? Eu falo assim, nossa, eu não estou ouvindo a senhora direito, será que pode abaixar um pouquinho a televisão? Aí a pessoa vai lá e já desliga, ótimo. Desliga a televisão, desliga o rádio. Hoje foi assim. Hoje eu fiz uma visita domiciliar com a Selma, agente comunitário, e com o Dr. Vitor. E aí a gente chegou, tava lá a televisão numa altura. E aí o Dr. Vitor muito cuidadosamente foi lá, pediu para abaixar um pouquinho e ele mesmo desligou a televisão. Então, esses detalhes que fazem realmente a diferença, porque na visita e em todos os atendimentos do assistente social, a gente tem que ter a fala, gente, o acolhimento, o vínculo, como um tipo de tecnologia que a gente utiliza. Então, assim, para esse usuário ser um interlocutor válido, que a gente diz, né? Que a gente realmente tem que deixar ele falar e a gente tem que interagir com ele, o ambiente conta muito, tá? Então, a gente pode ter algumas estratégias para que essa visita seja melhor conduzida no território, tá? E aí, na visita, se o usuário te perguntar algo que você não sabe, não queira falar algo que você não sabe. A gente não tem que saber tudo. Não sei, vou procurar saber, te dou retorno, te ligo, o agente comunitário te dá esse retorno aqui, tá? Agenda para o paciente no centro de saúde, faz o atendimento mais aprofundado, né, no centro de saúde. Então, a gente não tem necessidade de afirmar ou de dizer algo que você não tenha certeza, tá? Outra coisa, pensar qual que é o enfoque principal daquela visita. Isso aí, normalmente, você tira... Boa noite, Fabiana. Normalmente, você tira na reunião de equipe. Na reunião de equipe que você vai determinar qual que é o enfoque principal daquela visita domiciliar, tá? Então, tem que ter objetivos claros, o preparo do profissional, esse preparo do profissional, inclusive, com base na fala do agente comunitário, que é onde tudo começa, tá? O profissional realmente tem que ter uma predisposição pessoal de fazer a visita. É horrível quando você faz uma visita só porque a instituição pediu, só porque o conselho tutelar pediu, entendeu? Só porque você tem a obrigação de fazer. Realmente interessante que você vá mesmo para realizar a melhor visita que você pode fazer naquele tempo. Planeje para você fazer a visita com tempo, conte com o imprevisto que pode acontecer. Então, não vai marcar 4 visitas num dia. Eu normalmente marco 3 visitas domiciliares na sexta-feira à tarde. Mas não marca mais do que isso, porque pode acontecer os imprevistos e tal, e aí falhar com o usuário, falhar com a equipe nesse sentido, por falta de planejamento, é muito ruim, tá? Então, na visita domiciliar, tudo o que a gente pode ver de potencial naquela família, a gente vai identificar ali, tá? Seja com os membros da família, seja no território, porque você vai conhecer onde que é a casa, é perto de quais serviços, se tem CRAS, CREAS perto, se tem um centro de convivência, se tem um centro cultural. Então, assim, você vai visualizar mesmo, né? Além de se atender a família, você vai visualizar ali, na concretude ali, aquela existência daquela família ali no seu território, tá? Então, o foco mesmo da visita domiciliar
É o usuário, que a gente vai lá atender, a família, o contexto domiciliar, então não dá para ter o olhar só para o usuário lá dentro da casa sem observar aquele contexto todo familiar ali, tá? E o cuidador, porque normalmente quando a gente realiza visita, tem visitas domiciliares para vários objetivos. Nós normalmente desenvolvemos muitas visitas domiciliares para a questão de idosos, né? Idosos em função dessa fragilidade aí do ciclo de vida, e muito com relação à violência também, né? Suspeita de violência, negligência familiar e tudo. Mas tem vários tipos de visita. Então, quando é visita voltada mais para a questão do idoso ou da criança, de alguém mais vulnerável, sempre está atento na questão do cuidador ou do responsável legal, tá? Essa é uma pessoa-chave. Não adianta, por exemplo, você agendar uma visita domiciliar, onde o usuário fragilizado vai estar lá e você não fez contato com ninguém da família que saiba dizer sobre aquele caso, né? Porque senão vai lá para fazer visita e não vai ter muita resolutividade, tá? A Carla tá falando que esqueceu nada, Carla, você entrou aí, seja bem-vinda. A Carla é agente comunitário lá, é braço direito da equipe aí também, tá? Então, gente, lembrando então que na visita domiciliar, assim como a nossa atuação na área da saúde, o nosso foco não é o biológico, não é aquele problema de saúde que levou a gente ali. O nosso foco é aquele sujeito, é aquele usuário, né? O foco, por exemplo, hoje eu fui na visita domiciliar, aí o foco, né? O doutor Vitor estava lá e o foco dele realmente era ver o estado clínico daquela paciente, né? Ele tinha um objetivo específico. O nosso não é para fazer a avaliação do estado clínico. A gente pode ter uma percepção, né, do estado clínico, mas a gente vai ver o meio, a gente vai ver as condições de moradia. Não é uma preocupação nossa essa questão de higienização. E isso faz parte da questão do serviço social tradicional, conservador, né? Essa proposta higienista. Mas a gente também fica atento, né? Se tem ou não tem. Hoje a gente sabe que ainda milhões de famílias ainda não têm infraestrutura básica. Isso reflete na questão de saúde, de qualidade de vida e saúde das pessoas. Então é uma coisa que a gente observa, mas a gente não está com foco nessa questão da higienização, tá? Então a gente está com foco no conceito ampliado de saúde mesmo, de ver quem que é aquele sujeito ali, como que ele vive, as condições de vida, de moradia, as relações interpessoais. A gente sabe que hoje as pessoas adoecem tanto quanto por problema biológico, quanto por problemas emocionais e psicológicos e sociais. Então, as pessoas estão adoecidas por diversos fatores. E por isso, a importância de uma visita também nossa, do assistente social, que não tenha o foco somente no biológico, tá? Não tem o foco no biológico. E aí, você pode fazer visita domiciliar. Toda hora liga aqui, né? Você pode fazer visita domiciliar para busca ativa, né, de alguns pacientes juntamente com a equipe. Então, tem essa questão da busca ativa. Você pode fazer visita domiciliar também, não com foco específico em alguma questão somente que a equipe tenha trago. Você pode fazer uma visita domiciliar para realizar trabalhos educativos também, tá? Trabalho educativo, para a questão de promoção e prevenção de riscos e agravos à saúde também pode ser feito, tá? Então, visitas domiciliares têm vários objetivos, tá? Para a gente organizar, eu tô falando mais rapidinho, gente, porque muita coisa a gente tá retomando aqui da outra reunião, tá? Da outra live. E porque tem mais coisa aqui. Então, na visita domiciliar, para a gente pensar a questão da visita domiciliar, é importante a gente reorganizar também o processo de trabalho. Porque para a visita domiciliar dar certo, tem que ter apoio institucional, porque você vai fazer uma visita, se for longe do território que você está, você vai fazer uma visita, de repente, com cargo da instituição. Você tem que ter a ciência da chefia, da gerência. Você tem que ter articulação com o agente comunitário. Você tem que ter a ciência da família, tá? Normalmente a gente pede para que seja comunicado à família que o assistente social está indo fazer a visita domiciliar.
Em algumas situações, às vezes a gente não comunica, como nos casos de suspeita de negligência, nos casos de suspeita de violência e tal, a gente não tem a necessidade de comunicar, mas você também não vai fazer a entrada na casa da família sem autorização dela, né? Aí você pega e fala, não, eu tô passando aqui nesse território, tô fazendo o conhecimento desse território, dos idosos, dos usuários mais fragilizados, de crianças, adolescentes. Aí você fala que você está fazendo, né, uma conhecimento do território e que por isso que você está fazendo aquela visita, tá? Sem avisar. Mas se a pessoa não quiser que você entre, você não vai entrar forçado não, tá? E aí, são vários os desafios para a questão da realização da visita domiciliar. Peraí. Idoso, filha. Não tô. Surgiu um caso de um idoso de 90 anos. A filha alugou uma casa para ele morar. Segundo fiquei sabendo, a filha só dorme com ele, onde significa que o idoso fica sozinho, praticamente sozinho. Gente, isso são casos assim que... Qual o papel do assistente social? Então, o que acontece? Esses casos acontecem recorrente. Por quê? A população só está envelhecendo, né? Hoje, o número de filhos que as famílias têm é muito menor do que antigamente, né? Antigamente eram 10, 12 filhos, hoje em dia é 1, 2, todo mundo tendo sua rotina normal de trabalho. Então, o que a gente faria nesses casos? O que a gente faz, inclusive, nesses casos, né? A gente faz a tentativa de sensibilizar essa família para que seja possível ou que a família reordene, né, a sua rotina para estar no dia a dia do cotidiano do idoso, ou se não conseguir, colocar alguém para que esteja naquele espaço ali, né? Então a gente tenta sensibilizar o familiar do papel realmente da família, que é a de assegurar a segurança do idoso, né? Então a gente faz todo esse trabalho. São vários os casos que às vezes a gente não tem retorno positivo, às vezes realmente a gente tem idosos que ficam mais vulneráveis, que ficam sozinhos, aí a gente normalmente encaminha para assistência social, né? Então aí, se não teve nenhuma negligência ainda, tem casos que às vezes a gente considera negligência involuntária, não é que a pessoa quer ser negligente, é pelo contexto ali societário, acaba que ocorre uma negligência. Então a gente encaminha para a proteção social básica, para tentar articular essa família. Se já for caso de negligência mesmo, a gente encaminha para o CRAS, né, o Serviço de Referência de Assistência Social, e aí para o CRAS e para o CREAS, né, CRAS e o CREAS, para proteção social básica e para proteção social especializada, tá? Então é todo um trabalho, Carla, de sensibilização dessa família, tá? E aí, então, desafios da equipe. Sobrecarga de trabalho, né, para as equipes se organizarem para fazer a visita. Então, a gente vê, assim, os lugares onde não tem uma visita estabelecida, né, frequentemente, você pode ver que o processo de trabalho não está muito bacana, porque não está priorizando a visita domiciliar. Se a gente falar do espaço da atenção primária, a visita domiciliar é o que mais caracteriza o próprio nome do programa, né? Programa de Saúde da Família, né? Então, assim, a visita domiciliar é um instrumento riquíssimo na construção e na manutenção desse projeto de saúde da família. Então, se não está conseguindo fazer, realmente tem que repensar aí esse processo da reorganização do processo de trabalho, tá? Aí a gente leva em conta também a questão da infraestrutura precária, que às vezes tem dificuldade na questão do transporte para ir, ou da acessibilidade das casas onde a gente vai visitar. Então tem várias dificuldades na realização da visita domiciliar, tá? Mas não é porque tem essas dificuldades que a gente vai deixar de fazer. A gente tem que planejar essa dificuldade, tá? Então, a gente observa também que quando tem poucas visitas domiciliares, eu não consigo olhar tudo ao mesmo tempo. Um desafio muito frequente tem sido a questão de fazer visita domiciliar aos idosos em tempos de pandemia. Tá. O que acontece? Pelo menos na Prefeitura de Belo Horizonte, ficou, por um tempo, foi suspenso, né? Assim, suspenso não.
foi sugerido que as visitas domiciliares fossem só nos casos extremos. Então, assim, mesmo na pandemia, eu e várias assistentes sociais, nós fizemos visita domiciliar. Mas a gente realmente usou todos esses cuidados que eram necessários, né? Os equipamentos, né, de proteção, luva, máscara, orientar a família de fazer o mesmo, álcool gel, as mesmas coisas. Mas por um tempo a gente realmente evitou. Agora a gente já retomou o atendimento de visita domiciliar normalmente, mas realmente mantendo esses cuidados, tá? Que é onde a gente tem que fazer e todo mundo tem que fazer a mesma coisa, né? Mas também perguntar se a família concorda, porque tem família que às vezes não quer a entrada de outras pessoas por isso mesmo, né? Pela essa questão da pandemia ou de outros motivos, tá? Uma coisa que é importante também, resultado negativo de visita domiciliar, né? Porque tudo é resultado, né? A gente tem resultado positivo ou resultado negativo. No resultado positivo, a gente comemora e celebra e faz de novo. E no resultado negativo, a gente aprende e reordena para fazer direito da próxima vez, né? Um dos resultados que eu acho que é negativo da visita domiciliar é quando fica uma prática fragmentada. Por exemplo, você faz uma visita, você não dá retorno para a equipe depois de como que foi, não dá continuidade, não referencia o caso para ninguém, ou se você foi solicitado, né, algum outro local solicitou essa visita para você, você não contra-referenciou. Então, assim, se foi uma ação só para o assistente social ter informação, não justifica, né? Porque, assim, a gente trabalha no conceito ampliado de saúde e na integralidade da ação e nas ações interdisciplinares e intersetoriais, né? Então, são vários profissionais que dependem daquela informação ali que a gente está trazendo, tá? Nossa Senhora, eu não estou vendo o nome da pessoa. Tá falando no caso sério com crianças de 3 anos, que a mãe dá remédio para a filha dormir e coloca o usuário traficante dentro da casa. Esses casos são casos, né, de negligência, são casos a família está negligenciando, né, o cuidado com essas crianças, aí realmente é conselho tutelar, encaminhar o caso, né, aí vai ser acompanhado pela equipe da assistência também, né, e a gente tentar intervir também junto a essas famílias, né, porque a gente sabe, gente, que uma das questões das famílias também é a questão da violência urbana, né, inclusive para a gente fazer visita domiciliar, essa é uma questão importante. Tá? Por exemplo, eu lembro quando eu fazia visita domiciliar num centro de saúde aqui próximo, que nem é mais o que eu faço hoje, a gente não podia fazer visita domiciliar na sexta-feira à tarde, porque na sexta-feira à tarde era o horário que chegava a droga na comunidade. E aí uma vez a gente fez. E aí nós fizemos, foi eu e a Fernanda, ai gente, eu lembro dos casos, tava eu, a Fernanda, fisioterapeuta, e aí nós ficamos presas lá dentro da casa até o tumulto lá da comunidade acabar, né? Porque não convém também. Então, isso tudo a gente tem que ter uma escuta grande da fala dos agentes comunitários, que conhecem o território e sabem a melhor forma de agir. Peraí. Aí, o que acontece? Tá perguntando se é uma violação de direitos? Sim, esses casos, né? É uma violação de direitos. Então, o conselho tem que estar ciente, a assistência social tem que estar ciente desse caso, né? Porque aí provavelmente vai ter uma intervenção junto dessa família, pela equipe da saúde, pela equipe da assistência, tá? Exatamente, tá com medo da criança ser molestada, exatamente. Gente, então, sempre quando tiver, além dessas questões, dessas dúvidas, a informação ela tem que ser compartilhada com os profissionais da equipe. E aí você, identificando esses casos, compartilha também com os setores que são os responsáveis para ajudar nesse processo desse acompanhamento dessa família, dessa situação de vulnerabilidade. Conselho tutelar e assistência social, tá? Então, vamos lá. Então, lembrando, né, que a entrevista, então, ou que a visita, então, ela contempla a entrevista, contempla um outro instrumental do serviço social também, que é o relato oral, né, é o relato e a história
história social de vida daquele usuário. Então, são instrumentos de trabalho também que a gente utiliza na visita domiciliar, tá? A visita, então, a gente tem que pensar que a visita domiciliar é um método mesmo, é um método de desenvolvimento de um trabalho, tá? Na visita domiciliar, a gente não pode ficar desatento, né? Com essa questão do respeito à crença do usuário, né? Seja a questão da crença com relação à cultura, à religiosidade. Por quê? O que acontece? O que eu acho que estou ouvindo aqui, tá? Não. Tá alto, não. Tá alto. Propaganda aqui. Eu ouvi uma musiquinha aqui, o Guilherme tá ouvindo musiquinha aqui. Visita domiciliar. Não esquecer do respeito à crença dos usuários, à cultura, a questão da religiosidade, porque às vezes acontece, né, de você chegar numa casa, ter a questão toda exposta mesmo da questão da religiosidade, a questão de às vezes você vai levar alguma informação, é uma família que em função da religião não compactua com a sua orientação técnica, e aí você tem que mediar essa relação junto da equipe, né? Então a gente tem várias questões que a gente tem que observar, tá? Pra gente não ser invasivo, né? Porque na verdade já uma visita domiciliar já é algo que a gente entra no mundo privado, né, da pessoa, porque a gente atua no mundo público, mas na visita domiciliar a gente atua também no nível privado. Então não deixa de ser também um pouco invasivo, mas por isso que tem que ter a concordância da família e por isso que você tem que ter a sensibilidade de respeitar a cultura, a individualidade, o modo de vida daquela família, não vai fazer julgamento de valor, não vai trazer para a equipe fazendo, né, esse julgamento de valor. Então, assim, é para a gente entender, a gente não vai lá para bisbilhotar, não, a gente vai lá para entender aquele contexto daquela família e esse processo de saúde e doença. Por que as pessoas adoecem no contexto que elas vivem, né? Muitas vezes, igual eu falei, às vezes é saúde mental mesmo, né? Às vezes o contexto familiar, sociofamiliar ali é tão desafiador que implica nessa questão da saúde mental também, tá? Aproveitar a pausa aí. Tá. O Guilherme tá me lembrando aqui de falar do certificado. Então, o certificado tá no link da bio aí no Instagram. Então, no Instagram em cima tem um linkzinho, tá? No link da bio tem o Instagram aí. No link do Instagram tem um linkzinho aí para solicitar o certificado, tá? O certificado tem que solicitar até 10 horas da noite de hoje. Não dá pra gente fazer mais o da semana passada, né? Porque da semana passada já passou. E é hoje até 10 horas da noite, porque o Guilherme tem um link que ele manda, né? Ele salva o nome, o e-mail de todo mundo para mandar, tá? Então, até 10 horas da noite hoje solicita o serviço social. Tá perguntando se o assistente social pode passar por cima do conselho tutelar acionando a vara da infância. O fluxo normal do atendimento é via conselho tutelar, né? Então, e até porque, gente, por que é importante passar pelo conselho tutelar? Para a gente fortalecer essa relação. A gente sabe, lógico, né? Não vou falar mal aqui do conselho tutelar, mas a gente sabe das fragilidades da atuação do conselho tutelar. Então, tô perguntando do certificado da semana passada, se já recebeu. Quem recebeu e-mail já recebeu. Ela tá falando aqui que não. O certificado da semana passada foi enviado, Foi Cristiane. enviado na quarta-feira. Ele falou que foi enviado na quarta-feira. Ô, Cristiane, dá um oi no WhatsApp, né? Dá um oi aí no meu WhatsApp, tem aí no link da bio pra gente ver o que aconteceu, tá? Porque já mandou quarta-feira para todo mundo. Então, assim, o caminho normal é via conselho tutelar, né? E é bom que você fortalece a sua relação com a questão do conselho tutelar e com as instâncias aí de controle e de apoio da criança e do adolescente, tá? Então, lembrar também que na entrevista, o seu corpo fala. Então, assim, né? A sua manifestação, seja da sua face, seja da sua postura. Então, isso é importante, né? Então, assim, você ter... Tem umas que tá falando que recebeu, outros que não, umas 3 aí falou que não recebeu, mas gente, o resto todo recebeu. Todo mundo que não recebeu, vai no link do WhatsApp e perguntar o porquê, mas foi enviado, tá? Tá. Hoje a gente tem que lembrar que quem
não recebeu, tem que lembrar se solicitou, né? Até 10 horas da noite. Foi enviado. Se solicitou até 10 horas da noite daquele dia, tá? Tem certificado sim, aí tem que pedir. Acabou de perguntar se tem certificado hoje. Tem sim, no link da bio aí, tá? Bem-vinda, tá falando que é a primeira vez na live. Bacana. Então, gente, tem mais coisa aqui. Lembrando, então, né, que na visita domiciliar a gente vai analisar todo esse processo, né? Esse processo da dimensão da vida do sujeito mesmo, tá? Essa visita, ela não tem a característica de controle, tá? Se fosse uma visita de característica para controlar, né, fiscalizador, era um serviço social conservador, tá? Nós não temos esse papel. Nós temos a visita domiciliar é um instrumento, né, teórico, metodológico, e é um instrumento para a gente articular parceria com o usuário e com a equipe, tá? Porque você fecha com a equipe que vai fazer uma visita domiciliar, você fecha com o usuário que vai fazer uma visita domiciliar, então é para você levantar o potencial daquela família e daquele usuário. Não é para fiscalizar e para controlar e para julgar, não, tá? Então, lembrar também, deixa eu lembrar mais o que a gente tem que falar aqui. Do relato. Deixa eu ver aqui. Tá, então lembrando, né? Na visita domiciliar tem um roteirinho, então, basicamente. Você vai fazer uma aproximação com aquele usuário. Você realiza a anamnese social? Sim. Essa é a minha primeira vez na live, bacana. Então, assim, você vai fazer uma aproximação com aquele usuário, né? Um primeiro acolhimento lá na hora da visita. Você vai fazer um contrato com ele. O que seria esse contrato? Você vai falar para ele por que você está ali. Olha, eu vim aqui para te conhecer, para saber como é que a senhora tá, como que estão a questão das crianças. E aí você vai estabelecer o quê? Um contrato com ele. Eu estou aqui para te conhecer e para ver em que o assistente social pode contribuir na vida da senhora, tá? Então você faz um contrato. Você vai coletar os dados. Eu levo meu caderninho e eu vou fazendo algumas anotações na hora e eu falo isso com a pessoa, inclusive, olha, estou anotando aqui porque depois eu preciso de fazer um relatório da visita domiciliar, tá? Então, anotar é tranquilo. Então, você tem que coletar os dados. Nessa coleta de dados, realmente tem que ter uma habilidade, tanto na escuta quanto na fala, tá? Você tem que ter essa habilidade e já fazer mais ou menos um roteirinho do que você precisa saber ali naquela visita. Por isso que a definição do objetivo da visita pré é importante, tá? Depois você faz uma síntese, então na hora que você já estiver indo embora, você fala, que bom, né, eu estive aqui, então nós vamos verificar isso para a senhora, e vai ser tomado essa providência, e aí você finaliza a visita, tá? Então você tem que aproximar, você tem que acolher, você tem que fazer um pacto ali, um contrato ali com aquele usuário, né? Para sentir, inclusive, a segurança, a questão do sigilo, dos dados e tudo. Coleta os dados, faz uma síntese da visita e finaliza a visita, tá? Você tem que passar realmente a questão da confiabilidade, a questão do respeito, o espaço daquela reflexão. Muitas vezes numa visita domiciliar, gente, a gente é o que menos fala, né? Porque você tá ali para ouvir o usuário e às vezes realmente vem aquela chuva de questões para você. Então, ter sensibilidade para ter uma escuta apurada para aquelas demandas que são apresentadas ali, tá? Então, acaba que na visita você usa várias técnicas também. Você usa a técnica do questionamento, como perguntar, o que perguntar de fundamental, né? Você usa a questão da reflexão com o usuário, né? Então, você faz uma pergunta, reflete com ele sobre aquela pergunta. Nossa, é tanta coisa, não tá dando para eu responder tudo, não. Tá. Qual a estratégia que usa quando a família recusa receber a visita do assistente social? A gente já teve vários casos assim, né? Então, você tem que explicar à família por que você tá indo ali, tá? E aí a pessoa fala, mas é um caso de negligência ou suspeita de negligência, o que eu vou falar? Você não precisa falar que é caso de suspeita de negligência. Aí você vai falar, olha, eu sou assistente social aqui desse território, eu faço um acompanhamento das famílias, dos pacientes que são acamados, dos idosos, das crianças e adolescentes, de gestante. Aí você cita um leque
de possibilidades de famílias que você acompanha, e dentro desse leque de possibilidades a pessoa tem que estar, né? O perfil daquela família tem que estar ali. E aí você fala, eu normalmente faço esse acompanhamento para eu conhecer e para eu verificar se tem alguma coisa que o assistente social pode contribuir na vida de vocês. Pronto, muito difícil. Gente, se tudo que tem um porquê, dificilmente a pessoa recusa, tá? Então é porque tem que ter um porquê, porque a pessoa tem que saber por que você tá indo ali. E aí, às vezes, o porquê, você não vai explicitar, é porque suspeita de negligência, recebi uma solicitação de visita do Conselho Tutelar, do Ministério Público, você não vai falar isso, né? Mas aí você tem que encontrar uma forma para poder falar isso, para falar o que você foi fazer lá, tá? E Fabiana tá fazendo propaganda para mim aí, ó, falou que comprou o curso, que ela super indica, que ótimo, que bom que você fez propaganda, que eu não tô fazendo, né? Então você fez, obrigada, Fabiana. O que você acha da visita domiciliar ser determinada para o juiz? Ou o assistente social tem autonomia para decidir se ela é pertinente ou não? Gente, decidir um instrumental de trabalho é uma prerrogativa do assistente social, né? O assistente social que vai definir se realmente aquela visita é o melhor instrumental que você vai usar. Só que quando você tem uma determinação de um juiz solicitando um relatório, ou um relatório, que normalmente o juiz ele solicita um relatório, ele solicita conhecimento da realidade do usuário. Aí que você vai definir se vai ser visita ou se vai ser abordagem no centro de saúde, ou abordagem individual, ou visita domiciliar. Então, quem define é o profissional que pode definir. Só que se já vem uma solicitação de uma visita, por que você se recusaria a fazer? Sendo que é um instrumental que só vai te dar possibilidades, ele te dá potencialidade, seu trabalho vai ficar muito mais rico. Então, assim, a não ser que tenha um motivo muito grave para você não ir fazer a visita domiciliar. Não vejo problema nenhum quando alguém solicita visita pra gente, né? E inclusive um juiz, pode ser até que ele determine, faça a visita domiciliar, mas eu acho que a gente, nesses casos, eu entendo como parceria mesmo. Porque a gente tem que ver qual que é o objetivo final. Não é resolver a demanda do usuário, não é identificar o caso, se é uma vulnerabilidade, se é uma insuficiência familiar, o que é. Então, assim, não tem problema nenhum se alguém mandar eu fazer a visita domiciliar. Mas a visita domiciliar é uma prerrogativa nossa, a gente que define, tá? Se a gente acha que deve fazer ou não, tá? Vamos lá. Que bonitinho. Obrigada, Eliette. Ela tá falando que tá gostando da live. Bacana. Sempre tem, toda quinta-feira, tá? Então, gente, vamos pensar. Outra coisa. Uma coisa que é importante na visita domiciliar que a gente tem que estar atento é a questão da categoria território. Olha como é que é bacana quando você faz uma visita domiciliar. Você vai conhecer aquele território. Então, você vai ver por onde onde circula a vida do usuário, né? O que tem de proximidade, o que tem ali naquele território. Então, é muito rico essa questão da categoria território numa visita domiciliar, tá? Vamos pensar aqui. Minha primeira vez aqui, estou gostando muito. Bacana. No CREAS de Pirapora, que bacana. A Celeste está falando que atua no CREAS de Pirapora. Bacana, seja bem-vinda. Muito bem. Lá vem o Guilherme com os bilhetinhos, falta 15 minutos. Então, olha só. Então, lembrar, então, tá? Feita a visita domiciliar, o que nós vamos fazer? A visita domiciliar, ela ajuda você a compor seu estudo social sobre aquela família, ou aquele usuário, aquele cidadão ali, tá? Então, a visita domiciliar é um dos instrumentos que compõem o estudo social, tá? Daquela família. Então, no estudo social, você está fazendo o quê? Você está compreendendo com profundidade mesmo, de uma forma crítica, uma determinada situação ali, tá? Existe uma regra de quantidade de páginas para um relatório? Não existe não. O que existe é o seguinte, Cristiane, você ter objetividade. Então, por exemplo, assim,
A visita domiciliar, o relatório de visita domiciliar, ele tem que ter uma riqueza de dados, porque você foi ali para colher aqueles dados, aquela riqueza de dados. Só que não necessariamente você precisa detalhar tudo que você viu, né? Porque você tem que ter objetividade. Então você vai ter que ver, de acordo com o que você viu, o que vai interferir naquele processo de saúde, doença, ou outra demanda que for, de violência que for, o que vai interferir que é importante trazer para a equipe, ou para o juiz, ou para quem for, tá? Então, assim, realmente ter a objetividade é muito importante, tá? Muito bem. E aí, gente, lembrar, né, o relatório, aqui então, é o que ela perguntou aqui. Então, a apresentação do relatório, você vai ser realmente descritivo, né? Você vai descrever o que aconteceu na visita domiciliar. E aí você vai também interpretar aquele dado, né? Então você coloca lá do que você observou, você descreve o que você observou e você vai interpretar aquele dado de acordo com a sua visão e com a visão que você teve ali daquele território, né? Então, assim, a gente trabalha com as questões sociais, né? Então, o nosso objeto de trabalho é a questão social, como diz a Marilda, Vilela e Yamamoto. Então, entrei agora, vai disponibilizar o material? Eu fico doida para responder. A live vai estar no YouTube, tá? A gente passa todas as lives para o YouTube, tá? E aí, então, o que deve conter, então, nesse relatório da visita domiciliar, gente? O objeto de estudo, né? Então, assim, para que você foi lá, né? Então, você vai colocar lá. Quem é, né? A pessoa. A identificação. Eu sempre coloco lá, a identificação. A identificação, né, do usuário, a identificação da instituição que você está vinculado. Eu sempre coloco lá, né? Prefeito de Belo Horizonte, Secretaria de Saúde, Centro de Saúde e tal, né? Coloco a identificação do usuário. Quem são os sujeitos, né, que estão lá naquela residência, como que é a composição familiar daquele núcleo familiar. Eu coloco no relatório o que foi feito, né, na visita. Eu coloco um pouquinho do histórico, né, daquela família ali, do que acontece. E depois, no finalzinho, eu coloco o que nós concluímos com relação àquela visita, ou às vezes a gente não conclui, né? Você sabe que a gente normalmente não conclui em um primeiro atendimento. Qual que é o plano o projeto de atuação que a gente vai fazer com aquela família ali? O que a gente definiu a partir daquela visita domiciliar, né? Então é importante amarrar lá no finalzinho o que a gente definiu a partir da visita domiciliar, tá? Então, no relatório mesmo, você tem que descrever o que você viu, ouviu, sentiu. Você vai descrever, tá? Na visita domiciliar. E você vai descrever e analisar aquele dado ali e levar essa informação para a equipe. Para a gente poder avançar nesse processo aí do cuidado da saúde daquele usuário ali, tá? Eu tô doida para ler as coisas aqui. É muita coisa. Vamos ver se tem. Tá. A Thelma tá falando que é funcionária de São Paulo. Tem muitas visitas domiciliares. Tá. Que bonitinha! Deixei de ir a uma festa para não perder. Que bonitinha. Aqui, que bom que você não foi na festa. A pandemia, minha filha, que bom que você não foi na festa. Isso mesmo. Obrigada, Lília. Lília tá agradecendo aqui, bacana. Essa semana a gente já teve uma aula, né, Lília? Na segunda-feira, nós fizemos uma aula juntas. Gente, então, o que acontece? A primeira aula, a primeira live, nós falamos com mais profundidade, detalhes da visita domiciliar. A primeira aula tá lá no link, tá lá no YouTube, tá? Então lá no YouTube tem a primeira da semana passada, minha primeira live da semana passada. E hoje a gente veio para poder complementar um pouco, porque ficou realmente faltando tempo na semana passada, tá? Gente, ainda tem mais coisa para falar, os tipos de relatório, né? Tem um monte de coisa aí. Então, vamos lá.
O Guilherme tá me lembrando aqui, ele manda um monte de bilhetinho aqui. Gente, vou fazer propaganda. Teve uma aí que já fez a propaganda, vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui. Agora em novembro, a gente vai estar lançando Manda o link da primeira live, tá no YouTube, tá? Link da primeira live tá no YouTube. Eu trabalho no hospital, você tem matéria da área? Tenho. Eu trabalhei 9 anos no Hospital da Previdência. Meu canal é Ellen Lage, assistente social. Lá no link da bio tem lá o canal do YouTube, tem o WhatsApp e tem a solicitação do certificado, tá? Tá tudo lá no link da bio, tá bom? O Guilherme tá me lembrando aqui que agora em novembro a gente vai abrir uma turma de mentoria para assistentes sociais, tá? Então a gente vai fazer uma turma pequena de 5 assistentes, a gente vai começar com 5 assistentes sociais, uma turma de mentoria. Então, assim, para ver essa questão de entrevista, de emprego, para ver a questão de currículo, para ver a questão de posicionamento no mercado, para ver a questão de organização da vida pessoal e profissional. Então vai ser uma mentoria bem bacana, a gente já lança e avisa vocês. Só uma questão, deixa bem claro, tá, gente? A gente tem como segurar a vaga não, tá? Que são só 5, então a gente tá anunciando aqui, mas não tem garantia pra todo mundo que queira não, tá? Isso. Pra ser bem honesto. A gente vai lançar em novembro, eu vou começar com as 5 assistentes sociais e depois a gente vai pensar de como a gente vai organizar. Mas a princípio são 5 assistentes sociais nessa mentoria, tá? Então eu vou encerrando aqui. Quê? Faltam 10 minutos? Oh, que beleza! Gente, eu tô tanta coisa. O Gui tá falando que falta 10 minutos ainda. O valor da mentoria, a gente já fechou? A gente tá fechando, não é que a gente quer esconder não, tá? É porque a gente não fechou ainda. Não fechamos o valor da mentoria ainda. Tem certificado para cada live, tá? Toda live agora a gente vai fazer com certificado no link aí da Bia até 10 horas da noite do dia da live, tá? O que a gente já tem também é o curso de atualização profissional para assistentes sociais. Então, esse curso também está no link da bio. Ele é um curso bem bacana. Então, esse curso, né, para assistentes sociais ou recém-formados ou que querem se atualizar, ele tem uma parte de legislação, ele tem uma parte de atuação prática, né, da prática do assistente social, ele tem material em PDF que a gente encaminha. O curso tem também questões de provas, né, para a gente fazer treino de questões de prova. O curso ele é bem bacana. Esse curso ele é R$197, tá me perguntando o valor do curso. É R$197. A Fabiana tá falando que super indica, beleza. E aí, esse curso é R$197, pode dividir até de 12 vezes, tá? No cartão. A pessoa pode assistir o curso por 1 ano. Então, tem 1 ano que ele tem acesso lá no curso, tá? E tem curso de relatório social. Eu não tenho ainda não, mas eu vou fazer, já que você já tá pedindo aí. Na verdade, eu tenho material, tá? Aqui, ó, tipos de relatório. Eu já tenho esse material, porque eu já dei essa aula nos cursinhos, né? Que a gente dá aula para cursinho. Como fazer inscrição para o curso? No link da bio ali tem lá, curso de atualização profissional para assistente social. Aí você entra lá naquele link e você faz a inscrição para o curso, tá? O Selma tá me perguntando como que adquire material sobre a área hospitalar. A gente fez nós fizemos acho que umas 6 lives que a gente trabalhou sobre a atuação do assistente social na área da saúde. Então a gente fez um mini curso, assim, foram 3 encontros na semana do assistente social. Então essas 3 lives, com mais as 2 últimas lives que a gente fez em julho agora, sobre a atuação do assistente social no hospital, sobre a atuação do assistente social na residência, todo esse conteúdo está dentro do curso. Então, assim, é bacana, né? Assim, porque a gente disponibilizou um tempo aí no YouTube, mas agora tá tudo dentro do curso. Então são várias lives que eu falei dessa atuação do serviço social no hospital, na residência e tudo.
quero curso na área da assistência. Dentro desse curso, ele tem um módulo da assistência também, tá? Então, eu falo lá da LOAS, falo do BPC, falo da tipificação dos serviços socioassistenciais. Ele tem um módulo que a gente fala da assistência, da política de assistência, tá? O curso também serve para estudante, né? Porque ele dá um norte, assim, pro estudante também, tá? Então, ele é bem bacana. Dá uma dimensão do todo, assim, da profissão. Ele é bem legal esse curso. Estou defendendo mesmo porque ele é bem legal, tá? Aqui, outra coisa que vocês perguntaram aí, se tem material. No link da bio tem um WhatsApp. Aí no WhatsApp, vocês me dão um oi lá e falam assim, Ellen, quero entrar no grupo do WhatsApp. Porque a gente tem 6 grupos de WhatsApp, então são mais de 1.200 assistentes sociais. E nesses grupos a gente disponibiliza PDF, informações, orientações, oportunidades de vagas quando a gente fica sabendo. Tem um grupo de oportunidade de vagas também. Então vocês mandam um oi lá para mim que eu incluo. Tem que mandar o oi com o nome da pessoa para eu salvar o nome da pessoa e incluindo os grupos de WhatsApp, tá? Porque ali é uma forma da gente montar contato também, tá? Minha linguagem simples, bacana, que bom. É assim, né? Que a gente tem que chegar na pessoa, né? Quando começa o curso, ele acontece, ele é online. Então, ele já está acontecendo, ele já está todo gravado. Tá acabando a bateria aqui. E aí ele já está todo gravado. E aí é uma plataforma que a gente chama de Hotmart. Então o curso está todo na plataforma. Você tem a área de membros, você entra lá e você tem seu acesso, assiste todas as aulas, tem espaço para tirar dúvida. Depois que a pessoa entra nesse curso, eu incluo numa lista de transmissão, não é grupo não, uma lista de transmissão onde eu envio material complementar ao curso, tá? Tá entrando não? A bateria tá acabando aqui. Não tô ainda não. Então, tá. A bateria tá acabando. Agora deu. Isso, agora deu. Porque a bateria tava acabando, a gente pôs pra carregar aqui. Então, gente, só lembrando aí, visita domiciliar então, tá? A próxima live é toda quinta, eu faço live toda quinta, 7h30 da noite, desde março que a gente faz live. Aí, só para vocês saberem então, lá no YouTube tem live falando sobre a atuação do assistente social no serviço de oncologia. Então são 21 vídeos que tem falando sobre a atuação do serviço social nessa área. Tem sobre direitos da pessoa com deficiência. Tem vários materiais interessantes lá no YouTube, tá? Então eu peço para vocês fazerem inscrição lá no link entrar no YouTube, né? Ellen Laje Assistente Social, e lá tem material lá. O certificado, Mariana, é só você pedir aí agora, no link da bio, tá? Pede o certificado agora, que até 10 horas da noite o Guilherme vai ver quem pediu o certificado, e aí essa semana, no mais tardar, né, ele já manda para vocês, tá bom? Ô, gente, bacana demais falar aqui com vocês. Eu gosto muito de fazer live, porque eu acho que é uma forma da gente interagir com os profissionais. Eu entendo que eu faço uma defesa mesmo. Fala também do INSS, no curso que você está falando aqui, como é que é? A gente sabe que a gente tem um projeto político, ético e político da profissão. E assim, para as pessoas que não entendem, por que faz isso, né? Por que fica fazendo live e tudo? A gente tem realmente um compromisso com a nossa profissão. Se a gente quer alguma mudança na sociedade, nós somos instrumentos também dessa mudança. A mudança não é só o assistente social que vai fazer transformação nenhuma, é todo mundo, né? É a sociedade, a comunidade, são os profissionais. Então, a gente tem esse compromisso mesmo, né? Ético e político com a profissão. E por isso aqui a internet hoje é um espaço de socialização, né? De informação, de conteúdo. Então, é por isso. E cada vez mais que a gente empodera um profissional da área social, mais esses usuários serão empoderados. Então, tem todo um significado. Quem não entende é esse, tá? Porque já me perguntaram por que eu fico fazendo live de graça. Então, vou explicar, é isso.
tá? Eu tenho meu projeto pessoal, profissional, e eu tenho também um compromisso com a nossa profissão, e a gente empodera o usuário tem um resultado disso também, tá? A gente empodera o assistente social empodera o usuário, e aí tem um resultado bacana na sociedade. Gente, faltam